amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 4 de julho de 2024, estamos na 13ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 8. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus diz ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. E assim, amados irmãos e irmãs, a gente pode ter uma ideia, do que Jesus fez, porque vejam, ele primeiro disse, os teus pecados estão perdoados, porque viu a fé daquele homem. E depois ele diz: levanta-te, pega a tua cama e ama. Compreendamos, amados irmãos. No Salmo 38, versículos 3, diz assim: Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Compreendamos, amados irmãos e irmãs, Ou melhor, vamos repetir, vejam. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. E assim, amados irmãos e irmãs, o Salmo 38, no versículo 3, que a gente acabou de ler acima, faz uma ligação, amados irmãos, entre a doença, e os pecados, Vejam, percebamos isso, ó. Vamos repetir? Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há saúde nos meus ossos, veja, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. E como já falei, esse versículo faz a ligação entre a doença e o pecado. E a gente pode observar, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus, ao curar o doente, primeiramente Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Ou seja, amados irmãos, para curar a doença física, primeiro o mestre cura a doença da alma, ou seja, o pecado. E assim, amados irmãos e irmãs, a gente pode, vejam vocês, quando a gente se fere, quando a gente tem um corte no nosso corpo, de alguma forma, como é que a gente faz? Primeiro a gente limpa o local, depois a gente coloca o remédio, Não tem como você pegar, a ferida suja, se a gente está limpa e tocar remédio em cima. Então, primeiro limpa a ferida, depois coloca então o remédio. E assim, amados irmãos e irmãs, a mesma coisa faz Jesus. Primeiro, ele perdoa os pecados para fazer uma limpeza na nossa alma e logo então ele pode, amados irmãos, fazer a cura da doença física. Então, isso é maravilhoso, amados irmãos, que nós lembremos, se a gente quer saúde física, a gente tem que estar constantemente perdoando, pedindo perdão. Para quê? Para que o nosso corpo, amados irmãos, possa então receber a graça da cura.
E assim, amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus, vejam, tem a mesma atitude, como já falamos. Primeiro, ele cura a alma, perdoando os pecados. E em seguida, ele cura o corpo. Assim, amados irmãos, percebamos, né, que muitas doenças físicas que nós temos hoje começam, amados irmãos, quando nós começamos a guardar mágoas, arrependimentos, tristezas. E o pior, amados irmãos, esquecemos de pedir perdão, vejam, ao próximo e também a Deus, né? Então, amados irmãos e irmãs, que pratiquemos o amor mútuo, pois ele mantém o coração leve, o corpo saudável e a alma cheia de graça. Vamos repetir? Né? Que pratiquemos o perdão mútuo, pois ele mantém o coração leve, o corpo saudável e a alma cheia de graça. Então, meus irmãos e irmãs, né, vamos fazer essa última oraçãozinha, né? Porque Deus, o que mais Jesus pede para nós é perdoar. Então, Ele está nos ensinando o caminho da cura de muitas doenças nossas, que é justamente a gente praticar o perdão. E vejam, precisamos ser grandes para saber perdoar e pequenos para saber pedir perdão. Mas tem gente que na hora de perdoar é pequeno demais. E na hora de pedir perdão é orgulhoso demais. Vamos pedir a Deus, né, amados irmãos? Que o Senhor nos dê humildade para ouvir a sua palavra, inteligência para compreendê-la e sabedoria para colocá-la em prática. Então, meus irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.